Vamos conversar sobre minha última leitura, que é Rosinha, Minha Canoa, de José Mauro de Vasconcelos. Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo nós iremos falar sobre a minha última leitura, que é Rosinha, Minha Canoa, de José Mauro de Vasconcelos, um autor brasileiro. Este livro é um clássico, ele é de 1962, inclusive foi publicado antes do livro mais conhecido de José Mauro de Vasconcelos, que foi publicado em 1968, que é O Meu Pé de Laranja Lima, que eu já li e tem vídeo aqui também, tá, no canal. Inclusive lá eu falo um pouco mais sobre o autor, que é super importante você entender, até porque O Meu Pé de Laranja Lima é uma autobiografia, né, do mesmo. Mas, gente, vocês conseguem ver um pouco de José Mauro de Vasconcelos, acho que em todos os livros que vocês lerem dele. Obviamente, eu nunca li, né, outros livros dele, além de O Meu Pé de Laranja Lima e Rosinha, Minha Canoa. Mas eu já ouvi muito falar sobre as obras dele e, de fato, você encontra um pouquinho dele em tudo e até ligação de uma coisa com a outra. Ele era uma pessoa livre, então ele não conseguia ficar em algo que amarrasse ele. Tanto que ele fez 2 anos de medicina, ele, se eu não me engano, fez algum curso na Espanha, né, no qual ele ganhou bolsa, se eu não me engano, mas ele não ficava muito tempo, porque justamente ele precisava ficar naquele local, ficar preso ali. E ele era muito aventureiro, era muito livre, e a gente vê muito isso nesse livro. Ele tinha um imaginário muito fértil, ele já teve várias profissões, já inclusive foi pescador, já foi professor, já foi autor, o que traz, obviamente, um grande repertório pra ele. Inclusive, O Meu Pé de Laranja Lima, que é a obra mais conhecida do autor, e se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que eu amo e recomendo muito, é uma obra que ele escreveu em 12 dias. Isso surpreendeu, né, as pessoas, os críticos, mas ele sempre dizia que quando ele escrevia uma obra, de fato ele sentava teclando e escrevendo aquele livro como se ele estivesse de fato em transe escrevendo o livro. Quando ele parava para fazer isso, aquilo já estava no imaginário dele há muito tempo. Então foi assim com O Meu Pé de Laranja Lima, ele dizia que era assim também com todas as obras que ele escrevia. E em Rosinha, Minha Canoa, eu acredito que o autor, ele assim acertou muito quando ele escreveu este parágrafo aqui falando sobre este livro. Ele disse o seguinte: antigamente, quando eu escrevia, deixava entrever minha ternura, mas com muito medo. Queria que todos os meus romances cheirassem a sangue e viessem rotulados com carimbo de machos pra burro. Foi preciso que chegasse aos 40 anos para perder todo o terror de minha ternura e derramar por minhas mãos que queimam de carinho, quase sempre sem ter ninguém para o receber, a simplicidade deste meu livro. Leio quem quiser, de uma coisa estou certo, não tenho nada de que me desculpar perante o público. Apresento, pois, Rosinha, Minha Canoa. E quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, acho que vai ser um livro tão leve, tão suave. E realmente, gente, o primeiro capítulo deste livro é de uma ternura, sabe, imensa. Eu acho que ele não poderia explicar melhor do que o que ele colocou aqui neste parágrafo. É um livro realmente bem leve. Eu acredito que muito mais leve que O Meu Pé de Laranja Lima. O Meu Pé de Laranja Lima a gente consegue sentir ali sensações alternadas. Aqui sim, eu chorei lendo este livro. E por um motivo que não foi o que aconteceu com o personagem principal. Mas esse livro traz críticas, então a gente consegue ver aqui críticas em relação ao homem branco, ao homem civilizado, invadindo ali as regiões, as terras dos indígenas, dessa relação dos indígenas com esses homens civilizados. Qual a consequência disso? A gente consegue ver muita crítica também em relação ao meio ambiente, como o ser humano está destruindo o meio ambiente. Uma coisa muito importante, inclusive neste livro, não só são os personagens, tá? Como também o ambiente. O ambiente faz parte da poesia deste livro. E sim, este livro é extremamente poético, gente. Pra mim, sabe, foi uma sensação como se eu estivesse lendo realmente poesias que transbordavam ternura. O próprio Zé Orocó, que é o personagem principal desse livro, né? Esse não é o nome real dele, mas ele é conhecido como Zé Orocó na região onde ele mora, nas Barreiras, né? Que fica ali às margens do rio Araguaia. Ele é uma pessoa super simples, honesta, bondosa, ingênua. É um personagem, assim, terno, sabe? Que você facilmente ama, você facilmente gosta dele. E não só é o personagem principal, assim como a Rosinha, a canoa dele, como todo o ambiente onde se passa essa história também faz parte e tem uma importância tremenda para toda a história. O Araguaia, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele fica na região centro-oeste, se eu não me engano, aqui do nosso país, do nosso Brasil. E quem assistiu a novela Araguaia, que passou na Rede Globo, inclusive, eu assisti na época, eu era bem mais nova, vai entender um pouco do ambiente. O Araguaia, ele fica localizado num ponto onde
se encontra ali vários ecossistemas diferentes, né? Então eu tenho a ligação do Mato Grosso com Tocantins, enfim. Tem uma biodiversidade gigantesca, porque tem um conjunto ali de ecossistemas diferentes. Então é de fato uma região que sofre bastante com degradações ambientais, né? Então os homens, né, os brancos, os civilizados, vão para essas regiões caçar ilegalmente, degradar de fato o meio ambiente, né? Fora que, obviamente, acaba interferindo na cultura indígena. Então tudo isso, toda essa crítica está dentro desse livro, mas de uma forma muito terna. Mas sim, você sente, né? Eu senti justamente em uma determinada parte aqui, que eu não vou lembrar mais onde, provavelmente eu marquei, mas uma determinada parte aqui que fala sobre essa degradação. E Zé Orocó fala com muita tristeza, se eu não me engano é ele que fala, sobre o que está acontecendo. Aqui no final tem um texto, né, do autor Luiz Antônio Aguiar, que ele fala um pouco sobre a literatura aqui, né, sobre o livro de Rosinha Minha Canoa, e ele cita um dos trechos que de fato dói, gente, de ler, tá? E aqui, olha o seguinte, não sei se isso foi uma conversa, tá, mas eu acredito que sim. Aqui fala o seguinte: isso é o Brasil, meus filhos. Um dia acabarão todas as árvores de reserva. Um dia acabarão com todos os bichos e todos os pássaros. Então a gente consegue, né, de fato, ver bastante dessas críticas dentro desse livro. E tudo isso que a gente vê neste livro, obviamente, também faz parte do repertório de José Mauro de Vasconcelos. Afinal, ele passou um bom período ali, né, da sua vida, uma parte ali da sua vida, viajando com os irmãos Vilas Boas. E eles iam para determinadas regiões indígenas, né, e eles exploravam essa região, essa cultura, esse povo. Ele entendia bastante o que se passava nessa região, o que se passava, né, com essa cultura indígena, com o povo indígena, e ele coloca muito disso nos seus livros. Inclusive tem livros que são direcionados para isso, se eu não me engano é Arara Vermelha. Inclusive o compadre dele aqui no livro, Andedura, né, ele é indígena. E depois, no finalzinho do livro, ele fala o significado da palavra andedura, e nada mais é do que arara vermelha. E aí eu só conectei, né, uma coisa com a outra. Não sei quem já leu o livro Arara Vermelha, coloca aqui nos comentários que eu quero saber se tem alguma coisa aí com algum personagem andedura ou parecido com o personagem andedura deste livro. Mas no finalzinho deste livro ele deixa isso aqui implícito, né? E só pra deixar claro, como eu falei pra vocês, a gente consegue ver muito de José Mauro de Vasconcelos nos seus livros, e em cada livro a gente consegue ver uma relação ali de um para com o outro. Por isso que, querendo ou não, eu acabo fazendo uma correlação entre uma coisa e outra, e talvez nem tenha relação. Mas vamos falar aqui, né, dos personagens principais, Zé Orocó e Rosinha, porque sim, o ambiente, como eu falei pra vocês, também considero como um dos personagens principais, porque é super importante para todo o contexto, todo o enredo do livro. Mas Zé Orocó e Rosinha, né, que é a canoa dele, também são super importantes. Afinal, é a história de Zé Orocó. Zé Orocó, gente, ele já é maduro aqui, ele não é velho, tá? Mas o livro se inicia com ele já um homem maduro. E ele fala com sua canoa, basicamente é isso. E as pessoas ali da região sabem, né, que ele fala com sua canoa. Então, quando o livro começa de fato, eu estava achando que isso era uma coisa super normal do livro, que o livro ia para esse lado ficcional. E, de fato, ele falando com a canoa dele não seria um problema. Seria algo normal para o livro, para a história do livro. Então, eu estava muito sem entender. Esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que, se eu não me engano, deixa eu ler aqui, né, para não falar errado para vocês, que é Os Vegetais. E a gente tem a segunda parte, Rosinha, Meu Amor. Na parte de Os Vegetais, eu estava muito sem entender o que seria esse livro. Então eu já estava terminando a parte dos vegetais, e quando eu conversava com alguém sobre este livro, eu não sabia informar a pessoa do que se falava, do que se tratava o livro. Até então, era um livro muito gostosinho de ler, muito tranquilo, muito terno de fato, como o próprio José Mauro Vasconcelos disse, mas era um livro que eu não estava entendendo para onde ele ia. E eu li boa parte, tá, dessa primeira parte aqui. Eu achava que fazia parte da história, mas eu não estava entendendo a conexão de por que foi para um outro lado, que estava contando a história de uma sementinha, o que isso tinha a ver com a história, para onde ia parar, porque começou com Zé Orocó e do nada entrou numa história de uma sementinha. E eu fiquei muito sem entender. Se vocês já leram esse livro, me contem aqui nos comentários se vocês entenderam de cara o que era isso, porque eu só vim entender, se eu não me engano, no início da segunda parte do livro, que na verdade era Rosinha, a canoa de Zé Orocó, contando uma história para ele. Então, boa parte da primeira parte, olha a redundância,
deste livro é basicamente uma história que Rosinha tá contando pra Zé Orocó. Não é só isso, mas é basicamente isso. Então assim, o livro só tem essa quantidade de páginas porque tem muitas histórias que Rosinha conta, por exemplo, pra Zé Orocó, que Zé Orocó conta pra Rosinha. Isso está descrito aqui no livro. Então você tem outras histórias dentro dessa história. Depois eu vou entender que essa história que Rosinha contou pra Zé Orocó, de certa forma, é a história dela, né, da própria Rosinha. Agrega ali no contexto. E a escrita de José Mauro de Vasconcelos, de fato, é uma escrita mais assim, né, mais tranquila. Tudo é muito poético, principalmente quando ele fala em relação ao ambiente que ele está vendo. Então nessa primeira parte a gente não tem sofrimento, não tem nada disso, é muito tranquilo, muito gostosinho e eu fiquei um pouco perdida. Mas na segunda parte que, de fato, a gente começa a entender um pouco mais de Zé Orocó. O livro já começa com ele sabendo sobre a chegada de um determinado médico que estava atrás dele. E você fica sem entender porque ele fica tão atordoado, tão atribulado por conta da chegada desse médico que quer ver ele. Mas então depois você entende, né? Zé Orocó vai parar num hospício. Ele, com sua ingenuidade, ele foi atrás do médico. O médico deixou ele no hospício para que ele se tratasse, porque então o fato dele conversar com sua canoa, assim como ele mesmo diz, ele conversava com árvores também, com outras coisas, ele escutava árvores conversando também, era loucura. Só que na primeira parte do livro a gente não entende assim, até porque toda a região ali das barreiras, onde Zé Orocó mora, toda aquela região acredita que ele de fato fale com sua canoa, tanto que o doutor, o médico, ele fica, como assim? São todos loucos ou eu que sou louco? Porque todo mundo acredita que de fato ele fala com a canoa. Mas é isso que ficou um pouco, sabe? Porque as pessoas aceitaram que ele foi pro hospício, então as pessoas de fato acreditavam que ele falava com a canoa. Depois que ele sai do hospício, ainda tem a questão de as pessoas ficarem assim, toda vez que ele fala no nome da canoa, como se voltou a ficar louco, sabe? Então eu não entendi muito bem isso, porque realmente no início é como se todas as pessoas aceitassem nessa condição dele, até acreditassem que ele de fato conseguisse conversar com a canoa. Mas depois que ele sai do hospício, todos ficam meio que assustados, como se soubesse que aquilo de fato era loucura. Isso que ficou meio, sabe? Mas acredito que é o que deixa a gente assim mais surpreso, né? Quando a gente descobre a reação das pessoas depois que ele sai do hospício. Ele acaba indo para esse hospício, né, para ser tratado, e lá ele é muito maltratado, na verdade. Então ele sofre bastante. Ele tinha uma vida bem livre, apesar de ter o seu rancho nas barreiras, ele vivia, né, rio acima, ali com a Rosinha, parava nas praias, dormia nas praias, olhando para o céu, para as estrelas. Ele tinha uma ligação muito forte com a natureza. E a gente descobre que, apesar de Zé Orocó ter essa vida tão simples, ser tão terno, feliz, alegre, né, com sua canoa, apesar disso, ninguém sabia nada sobre a vida dele antes disso. Nessa segunda parte a gente descobre, lá no finalzinho, que ele tem um passado doloroso, né? Ele perdeu pessoas super importantes na vida dele. E talvez isso tenha feito com que ele criasse esse lado imaginário de conversar com as coisas, ou imaginário, ou enfim. A gente entende, né, essa dor dele, a gente entende que aquilo tudo era uma fuga, aquele local, né, a morada dele ali no Araguaia, ao redor do Araguaia, porque ele não ficava no rancho, ele estava sempre viajando ali com sua canoa. Tudo isso era uma fuga pra ele e era o que deixava ele feliz e alegre. Mas então ele passa a sofrer, a ficar triste, a pensar em tirar a sua própria vida quando ele tá no hospício. A gente vê um Zé Orocó muito pra baixo e a gente fica pensando, será se realmente precisavam fazer isso com ele? Então a gente, de fato, é contra ele ser tratado quando a gente lê esse livro. E talvez a crítica também do autor esteja aí, porque a gente entende que ele era uma pessoa que não fazia mal pra ninguém, muito pelo contrário. Ele era muito bem visto por toda aquela comunidade, porque ele ajudava todo mundo, ele estava ali para todo mundo, ele fazia bondade, ele era honesto com todas as pessoas, era caridoso, ele não fazia mal pra ninguém, não maltratava ninguém. Essa fuga que ele tinha de conversar com sua canoa ou com as árvores e viver essa vida mais livre era justamente a maneira dele ser feliz. E quando tiraram ele desse local, desse ambiente que o fazia feliz e colocaram um hospício, né, pra tratar ele, onde ele era maltratado, isso tirou, na verdade, a alegria dele, fez dele infeliz. Então a gente fica se perguntando, tinha necessidade de realmente levar ele pro hospício? De fato, ele era louco. A gente vê o quanto ele vai ficando cada vez mais solitário, ele até passa um tempo depois do hospício na cidade e ele fica bom,
né? Ele não tá ouvindo mais nada, então o lema dele agora é que não lembro bem o que ela não é médica, se eu não me engano, ela é assistente social. E ela conversa com ele e fala, ó, uma árvore, você só vai sair daqui quando você entender isso. Então ele passa a entender que uma árvore não fala. E ele sai, bom, né, sem escutar as árvores, isso vai entristecendo ele, porque ele não ouve mais as árvores, então ele para de sentir toda aquela magia que ele sentia com a natureza. Então não era só as árvores balançando suas folhas, eram as árvores dançando. Dando um exemplo pra vocês, quando os animais têm uma determinada ação, é porque Kalamatã ou Urupianga pediu que eles agissem dessa forma. Aqui se fala em Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas ele também traz deuses que eu não tenho certeza se fora da ficção de fato existem esses deuses indígenas, mas é bem possível. Então tudo na natureza tinha uma certa magia para ele e era aquilo que fazia ele feliz. Mas dentro daquele hospício ele perdeu isso, então ele foi se entristecendo, e quando ele volta, ele tem a oportunidade de voltar para a Barreira de Pedra, onde ele vivia antes. Ele pensa, eu já tô velho, já tinha se passado 3 anos, o seu rancho estava todo acabado, a canoa estava lá no canto. Ele pensou muito em como ele chegaria nessa canoa, mas ele só voltou para aquela região porque ele queria cumprir a promessa que ele tinha feito à canoa. A canoa tinha pedido que ele a queimasse para que ela não passasse, né, o resto da sua vida ali de uma forma ruim, sendo lambida por animais, ou servindo de coxo, né, para os animais. Mas ela queria ser queimada para que ela morresse em paz, morresse bem. E apesar de ele já pensar, né, que ele estava sendo louco e ter entendido que uma árvore é uma árvore, canoa não fala, árvores não falam, ele quis cumprir essa promessa que ele tinha feito à Rosinha antes de ir pro hospício. Então ele volta para cumprir essa promessa e chega, né, para cumprir essa promessa. Ele pensa 1000 vezes como chegar lá, e quando ele chega na canoa ela tá realmente bem debilitada, mas ele consegue atravessar o rio. Simplesmente ele consegue ouvir Rosinha de novo. E ele pensa, eu tô louco de novo? Para com isso, Rosinha, não fala comigo. Mas então Rosinha fala com ele. Aquilo deixa ele, né, assim, atordoado, porque ao mesmo tempo que a gente percebe que ele quer ouvi-la, ele quer ter isso, porque isso é uma forma de, enfim, de fuga pra ele, é a forma que o deixa feliz, alegre, né, que conecta ele com as demais coisas. E ele é muito solitário, ele não tem mais ninguém na vida, ele só tinha Rosinha. As outras pessoas ali da comunidade, de certa forma, não eram pessoas tão próximas a ele, não eram responsáveis por ele. Ele começa a ouvir Rosinha, Rosinha, não, deixa que eu fale com você, eu já vou morrer mesmo, você já vai cumprir essa promessa e ninguém vai ficar sabendo. Então ele conversa com Rosinha, ela conta como foi a passagem dela ali até ele voltar, ele conta como foi a passagem dele no hospício. Então a gente consegue entender que é uma forma de ele desabafar também, sabe? Ele não tem mais ninguém assim pra conversar, ele só tem a Rosinha, né, que é a canoa dele. Ele desabafa com ela desabafa com ele, então ele cumpre a promessa e Rosinha morre, né, naquele fogo que ele fez. E ele volta ali pra Barreira de Pedra e ele fica pensando no que fazer, porque ele pensa, eu não vou ficar aqui, eu já tô velho, eu não quero ser um fardo para as outras pessoas. Se eu ficar aqui parado, ele percebia que ele não via mais aquela paisagem bonita que ele via antes. Então aquele ambiente que era tão bonito pra ele, os pássaros, o rio, todo aquele ambiente que era tão lindo, agora não tinha mais graça, na verdade, o fazia sofrer. Mas por quê? Porque justamente ele não tinha mais aquela conexão que ele tinha com a natureza, né? Aquela alegria de tudo ser uma poesia, de tudo ser mágico. Ele só via poesia em tudo. Então a gente entra nessa questão, será que os outros que são loucos, né? Porque não conseguem entender a própria espécie, o ser humano não entende outro? Ou é Zé Orocó, que entendia até mesmo a canoa, as árvores, né? Então fica aí essa reflexão. Então ele simplesmente pensa, o que eu posso fazer pra sair daqui, pra me movimentar e não ficar triste, tão entregue a essa dor? Ele pensa, vou comprar um animalzinho. Então tudo vai levando ele ali a comprar uma determinada égua, né? Ele pensa, vou comprar um animal, porque o animal é o meu meio de locomoção e também vai ser minha companhia, eu não vou ficar só. A gente percebe então que ele precisa de uma companhia, ele é muito solitário. Ele compra essa égua e quando ele está ali num determinado lugar com essa égua, ele escuta a égua e a égua começa a conversar com ele. E aquilo é de uma alegria, eu até me arrepio agora, gente. É de uma alegria, de uma felicidade pra ele tremenda, porque ele conseguiu se conectar com aquela égua, ele não tá só, ele não tá solitário, e aquilo deixa muito feliz. Então ele simplesmente aceita, tá, se eu sou louco, tá tudo certo, é bom ser louco, sabe? Então a gente percebe que é isso que ele quer ser feliz. Ele decide que ele vai rodar o Brasil com sua égua sendo livre, né? Não tendo ali de fato um lugar pra ele parar. Dessa forma ele não vai ficar triste num lugar só, não vai ser um peso
pra ninguém na sua velhice e ele vai ter uma companheira, que é a égua. No final eu preciso ler, gente, essa parte, porque é muito linda. Ele fala, você gosta do nome Rosinha? Isso surgiu não de qualquer forma. Ele olha nos olhos da égua, né, e vê, enfim, rosa, se eu não me engano, nadando ali nos olhos dela. Ele pergunta, você gosta do nome de Rosinha? E aí ela responde, não pode ter nome mais bonito. E ele engole em seco, mas ele diz que é a última vez que ele faria isso. A partir de agora ele vai ser feliz, né, com a nova Rosinha. Então ele fala, então você vai se chamar Rosinha. E estreitando mais a cabeça da eguinha contra o peito que se renovava, esmagou-lhe brandamente o mundo de ternuras. Você vai ser Rosinha, meu amor. Gente, é muito lindo. É um livro de fato muito terno, muito lindo, muito meigo, sabe? Que te abraça. Eu acho que o livro que abraça é esse aqui, tá? Que não tem aquelas frases prontas, mas que são livros, né? Que falam da vida de uma forma simples, de certa forma real, traz essa simplicidade, nos traz de volta essa poesia que é a vida, sabe? Faz com que a gente fuja um pouco da loucura da vida, né? Que faz com que a gente fique o tempo todo ligado e a gente até esquece do que tá à nossa volta, da criação de Deus que nos preenche. Quanto nos faz bem parar e olhar um pouco o pôr do sol. Isso é de fato real. Uma pessoa que para, olha o pôr do sol ou o nascer do sol e não se sente, né, de certa forma tocado. Os sentimentos podem ser variados, mas ela vai se sentir tocada e é uma coisa tão simples, mas que tem um poder tão grande. Às vezes a gente esquece isso, mas esse livro nos traz isso de volta e realmente faz com que a gente termine ele com um sentimento terno, sabe? Um sentimento de amor mesmo. É muito, muito gostoso de se ler. Não é difícil a leitura. Ele só é mais gordinho, como eu falei, porque tem essas outras histórias dentro, né, desse enredo. Uma coisa importante de se falar é que vocês encontram um pouco de regionalismo aqui. E tem algumas palavras que vocês talvez não consigam pesquisar e descobrir o significado, porque são palavras indígenas. Não sei se na vida real, gente, elas existem, tá? Mas eu pesquisei, não encontrei, não sei se foi um novo dialeto ali que José, enfim, colocou no livro. Mas dá pra vocês entenderem, isso não deixa de fazer com que vocês entendam o contexto. Não posso deixar de falar sobre a velhice que é retratada nesse livro. Os personagens aqui, eles se preocupam de certa forma com essa idade que está chegando ali, caminhando, né, para o fim. A gente tem Madrinha Flor, né, que é uma outra personagem que a gente vê também que se importa bastante com essa questão da idade, querendo ou não, né, isso chega pra todos, né, se você estiver vivo. E, de certa forma, isso abala ela, assim como o próprio Zé Orocó, ele também se sente, né, um pouco diferente por conta da idade e, de certa forma, também se abala com isso. Então, a velhice também ela é bem retratada aqui neste livro. As preocupações da velhice, na verdade. Falei pouco sobre Rosinha, mas Rosinha é uma canoa que aqui nesse livro a gente vê que tem personalidade, né? Tem os trejeitos dela ali. Inclusive, gente, quando o médico, né, o doutor, foi buscar a Zé Orocó, a situação era tão real para as pessoas daquela comunidade que até ele mesmo estava duvidando da sanidade dele. Então ele teve um momento ali só com a canoa de Zé Orocó. Ele chegava pra canoa e perguntando, né, se ela de fato falava, porque ele não queria levar a Zé Orocó pro hospício, porque ele se afeiçoou muito a Zé Orocó. Mas, enfim, ele acabou levando, né? E ele ficou ali tentando, né, ver se a canoa falava, porque ele pensava, se a canoa falar, eu sou que tô louco, né, de achar que Zé Orocó é louco, então deixa ele aí. Mas a canoa não falou. E ele acabou levando o Zé Orocó para o hospício. Mas é isso, gente. Esse é um livro que eu indico. Como eu disse pra vocês, é um livro, de fato, pra você passar uma tarde super tranquila, lendo, sabe? Tardes, né, super tranquilas, porque é muito gostosinho de ler. Como eu disse inicialmente, a explicação aqui, né, no início do livro de José Mauro de Vasconcelos não poderia ter sido melhor. O livro transmite toda essa ternura, sabe? Todo esse amor aqui na escrita. Se vocês já leram esse livro, comentem o que vocês acharam aqui embaixo, comentem a experiência de vocês. Se não leram, por favor, gente, leiam, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E voltem aqui, comentem, tá, a experiência de vocês lendo este livro. Encaminha pra aquela amiga que gosta de uma boa leitura, ou de uma leitura mais leve, tá? E se ela não lê, encaminha pra incentivar. Já me acompanha lá no Instagram, @mimascarinhas, por lá eu também posto conteúdos maravilhosos pra vocês. Não esquece do gostei e de se inscrever aqui no canal para não perder vídeo nenhum. Vão me perdoando, gente, porque eu tenho certeza que apareceu barulhos, várias coisas. Aqui tá uma situação, se vocês soubessem como é que eu tô gravando este vídeo,
Mas eu queria muito gravar esse vídeo, até porque eu vou começar uma nova leitura. Provavelmente hoje ou amanhã já começo uma nova leitura. Inclusive vou colocar uma enquete lá no Instagram agorinha pra me ajudar a escolher minha próxima leitura. Sempre coloco esse tipo de enquete lá. Me segue, me acompanha por lá, que com certeza vocês vão me ajudar em próximas leituras também, em próximas enquetes que eu colocar lá no Instagram. Espero que de certa forma eu tenha conseguido acender a sua curiosidade pra ler esse livro aqui, tá bom? É isso. Um grande beijo, um abraço e tchau!